A paz do Senhor. Para começar, vamos entender o que vem a ser cristãos perseguidos. Segundo o dicionário Priberan, cristão significa seguidor de Cristo, aquele que segue os ensinamentos de Jesus. Logo, se obedecemos a Cristo, somos cristãos. A segunda palavra que me chama a atenção nesse tema é perseguidos. Segundo o mesmo dicionário, perseguidos são aqueles que sofrem todo tipo de mal cometido por alguém. Então, cristãos perseguidos são aquelas pessoas que decidiram seguir a Cristo e por conta dessa decisão são considerados criminosos pelo governo. São pessoas que são cruelmente perseguidas por aqueles que se opõem ao Evangelho. Isso em muitos países. Mas de que países estou me referindo? Não estou falando de um nem de dois países. Estou falando de mais de 50 países que hoje, em pleno século XXI, proíbem o seu povo de seguir a Cristo. Dentre esses países está o Irã, o segundo país mais rigoroso contra o cristianismo, contra os cristãos, contra o Evangelho, que proíbe o seu povo. Os que lá vivem são obrigados a lerem o Alcorão todos os dias e pelo menos uma vez na vida fazerem uma viagem à cidade sagrada, Meca. Eles são seguidores de Alá, o seu Deus, um Deus morto. Eles são seguidores de um Deus que não tem poder, de um Deus que não existe. Eles são cheios de religiosidade, mas atrás dessa religiosidade há muito ódio, há um terror nas suas vidas e há um tremendo vazio. Eles não conhecem a Cristo, eles precisam conhecer a verdade. E eles não são poucos. Dados atuais registram cerca de 1 bilhão e 500 milhões de muçulmanos. Ou seja, 25% da população mundial é muçulmana. Todos esses muçulmanos precisam conhecer a Cristo, precisam conhecer a Jesus. E eles precisam entender que as pessoas que conhecem a Jesus são transformadas, têm as suas vidas mudadas. Você está disposto a isso? E os cristãos que vivem em um país como esse? Eles sofrem cruelmente com a perseguição. Nas escolas, os alunos são discriminados, as igrejas são queimadas. Se algum cristão é pego lendo a Bíblia, ele é torturado, ele é preso anos e anos em celas. Ele é obrigado a negar a Cristo, mas eles negam? A maioria dos cristãos não negam a Cristo. Ele tem a sua vida decidida em Cristo Jesus. Os líderes muçulmanos, ditadores, proíbem qualquer pessoa de seguir a outro Deus que não seja Alá. Depois de tanta perseguição, um cristão chegou a dizer: nossos líderes podem queimar nossas casas, podem ter nas mãos a chave das nossas igrejas, mas quem tem a chave dos corações é Deus. O que você tem feito por esses cristãos? Amado irmão em Cristo, a igreja no Paquistão, no Irã, na Arábia Saudita, no Afeganistão, no Iêmen, no Egito, todas essas terras islâmicas, cada cristão desse lugar sofre cruelmente com a perseguição. Eles precisam de líderes como Moisés, como Esdras, como Esther. Não fique parado, adote um país islâmico em suas orações. E através da sua oração, você verá um efeito colateral que nos atingirá aqui. Hoje, cerca de 100 milhões de cristãos ao redor do mundo enfrentam perseguição por conta da sua fé em Cristo. E somente 0,04% da população brasileira é envolvido com essa causa. Conforme dados atuais do IBGE, censo de 2010, de 190.732.694 habitantes brasileiros, só 0,04% abraçaram esta causa. Em que colocação você se encontra hoje? Eles estão em países longínquos, mas fazem parte do mesmo corpo de Cristo e devemos nos importar com eles, nos colocando em seu lugar. Eles são cristãos perseguidos. E se fosse você?
Lendo a história de um cristão perseguido, algo muito me chamou a atenção. Ele disse: perguntei a Deus, será que alguém poderia chorar minhas lágrimas por algum tempo? Como chorar as lágrimas desse cristão? Como chorar as lágrimas desse irmão? Isso só pode ser feito, meu amado, por meio da oração. Quando nos empenhamos a interceder por alguém, as lutas dessa pessoa passam a ser nossas lutas também. E aí nós podemos entender o que sofre um cristão como esse em terras distantes, em países longínquos ou até mesmo perto de nós. E nós? Onde estará a nossa liberdade? Para se viver a liberdade, a política precisa entendê-la e praticá-la, porque ela é a política quem determina leis e parâmetros que definem o nosso futuro. Nós, brasileiros, somos conhecidos mundialmente como o país da liberdade. Somos o país da liberdade de expressão e pensamento. Temos na nossa política a democracia. Para quem não está satisfeito com o que vê na TV, basta mudar de canal. Quem não está contente com a igreja, basta mudar para outra. Há em nossa história muitos movimentos de lutas pelos direitos que foram alcançados. Quando queremos alguma coisa aqui no Brasil, nos unimos e lutamos e alcançamos nosso objetivo. Afinal, somos um país livre. Somos um brasileiro, como diz o ditado, o brasileiro não desiste nunca. Mas você já parou para pensar que toda essa liberdade pode estar chegando ao fim? Aqui mesmo no Brasil, a perseguição é como uma nuvem que se move de um país para outro. Países que antes eram livres, hoje sofrem com a perseguição. Um deles, a Coreia do Norte, que antes era livre e há 10 anos é o país que está em primeiro lugar no ranking dos 50 países. A Coreia do Norte é conhecida mundialmente como o país de maior perseguição severa aos cristãos. Na Coreia do Norte, a religião predominante é o ateísmo. As pessoas não acreditam em Deus. Há 10 anos consecutivos, a Coreia do Norte nunca saiu do ranking de primeiro lugar em perseguição aos cristãos. Nesses países, os cristãos não têm direito de existir. Confesse! Confesse! Sua esposa reage favoravelmente aos nossos métodos. O quê? Você confessa que é contra-revolucionário? Você renega sua fé? Renega sua fé! E quanto nós aqui no Brasil? A nossa liberdade pode ser perdida a qualquer momento. A questão é, toleraremos isso? A lei da homofobia segue a aprovação. Estamos cientes do quanto isso nos afetará enquanto cristãos? Será que nós, querido irmão, estamos preparados para enfrentar essa grande perseguição que pode vir sobre nós? Será que estamos preparados para toda essa intolerância? Querido irmão, será que estamos prontos a sermos perseverantes como os cristãos da Ásia, da Índia, do Irã, da Nigéria, nunca negarmos o nome de Jesus? De uma coisa esteja certo, o Ocidente ainda irá se juntar à fileira dos cristãos perseguidos, porque a única coisa que jamais podemos aceitar é sermos indiferentes, fazer de conta que nada está acontecendo.
Hoje você já sabe que milhões de cristãos, nesse momento, estão sendo perseguidos, torturados. Sejamos firmes e perseverantes em nossa fé, em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa vida. Se não formos firmes e perseverantes, seremos vomitados da boca de Deus. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Lembre-se, por detrás dos mapas e dos números, há muitas pessoas que decidiram entregar suas vidas a Cristo e seguir a Ele, independente do que possa acontecer. Eles decidiram pagar o preço, mas ter a certeza de que fizeram a coisa certa, de que estão do lado certo, Jesus Cristo. E nós, que temos hoje toda a liberdade para poder ler a Bíblia, para cantar na rua, para falar de Jesus na escola, onde formos, não aproveitamos essa liberdade, não queremos seguir a Cristo, simplesmente nos desviamos, não queremos esse bem tão grande que esses cristãos perseguidos dariam tudo para estar no seu lugar hoje, está aí onde você está, ouvindo a palavra, aprendendo e tendo grandes aproveitos. Pense nisso, meu amado. Que você, a partir de hoje, tome a decisão firme e ousada de seguir a Cristo, independente do que aconteça. E que a partir de hoje, querido, os cristãos perseguidos façam parte das suas orações. Lembre-se deles quando for orar. Lembre dos missionários que lá estão, correndo risco de vida, mas não desistem de pregar o Evangelho e trazer as pessoas para Cristo, pois todos precisam de salvação, todos precisam de Cristo. Que possamos investir mais em missões do que em Coca-Cola. Esse é o tempo, essa é a hora. Não há tempo a perder. Vamos levar o amor de Deus e tornar o reino dele conhecido até aos confins da terra. Deus não precisa de muitos, ele precisa de um disponível que ele possa usar. Se em sua casa, em sua igreja, só tiver você, Deus já tem tudo o que ele precisa. Pense nisso e que Deus te abençoe.